Olá a todos, bem-vindos a mais um programa Livros com Fé aqui na nossa Ângelos TV. A partir da Feira do Livro, quisemos levar até si mais um dos nossos programas para lhe apresentar as nossas novidades, sugestões de leitura e também conversa com um dos nossos autores. Neste programa, porque nesta semana, no dia 20 de junho, é o Dia Mundial dos Refugiados, quisemos trazer à conversa Teresa Amial, que publicou com a Paulos mais uma obra, é a sexta obra que publica connosco e que nos vem falar precisamente acerca dos refugiados. Estou certo que não vai querer perder esta conversa com a Teresa Amial, mas também mais sugestões de leitura que ainda neste programa lhe quero apresentar. O convite é que continue connosco. Olá, viva, bem-vindos. Connosco temos Teresa Amial, como lhe tinha dito, para nos apresentar a sua obra mais recente. A Teresa Amial, que é licenciada em História e integra a direção de uma IPSS em Lisboa, com a Paulos Editora, tem editados 5 livros, 4 deles para crianças e 1 para jovens, e o mais recente chama-se Os Meus Irmãos Refugiados, Amigos do Outro Lado do Mundo, que tem uma introdução de António Guterres e tem um prefácio de Marcelo Rebelo de Sousa. Teresa, que bela obra, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso programa, que bela obra que temos editada. E como surgiu a ideia de escrever este livro? Bom, na verdade, enfim, eu, como muitas outras pessoas, preocupei-me sempre imenso com as notícias terríveis do que se passava com os refugiados. Mas a verdade é que tudo isto se tornou muito mais concreto para mim, para a minha vida, a partir do momento em que, primeiro, um dos meus sobrinhos, o Pedro Rocha e Melo, o fantástico ilustrador, aliás, deste livro, esteve a trabalhar com a plataforma de apoio aos refugiados como voluntário em Atenas. Aliás, a personagem principal do livro, a Miriam, inspira-se numa fotografia de uma menina que ele enviou, com quem ele trabalhava, e que me encantou, e depois eu passei sempre a rezar pelos refugiados todos os dias e na minha cabeça, quando rezava pelos refugiados, via a cara daquela menina. Depois, mais tarde, o meu filho João Maria Amial, que é também o compositor e autor das músicas jovem. de Um Terço Oração Jovem e de todas as músicas dos livros para crianças também, que têm os livros com música infantil, ele e a minha nora, recém-casados, partiram também como voluntários da PAR, neste caso para a ilha de Lesbos, para campos de refugiados que são verdadeiramente brutais. E então, aquilo que eles me contavam, tudo aquilo era tão terrível e, ao mesmo tempo, a maneira como aquelas pessoas tentavam manter a esperança, muitas vezes quando quase não há esperança, principalmente para aqueles que não têm grandes hipóteses de um dia entrar na Europa, o seu sonho de um dia voltar ao seu país, as famílias divididas, tudo isto foi uma coisa que foi criando raízes, e daí eu ter começado a pensar como é importante, e é o grande objetivo deste livro, ajudar a abrir o coração, a abrir as portas de casa, se for preciso, e o que eu espero é que este livro ajude a ter uma maior cultura de abertura e de acolhimento, como o Papa Francisco tanto tem pedido. Este livro tem também uma finalidade, que é aquela de apoiar e de ajudar o Serviço Jesuíta dos Refugiados. Que ligação tem a esta instituição? É verdade. Bom, na verdade, a PAR é uma instituição com que os meus filhos, nora e sobrinho estiveram, pertencem, fazem parte do Jesuits for Refugees, que é uma das maiores, se não a maior ONG que trabalha com os refugiados a nível mundial e que, portanto, pertence aos jesuítas, fazem um trabalho absolutamente extraordinário. E penso que também é muito importante não só ajudar de alguma maneira financeiramente a própria obra e, portanto, eu ofereci os direitos de autor, o meu sobrinho Pedro Rocha e Melo ofereceu as ilustrações e a Paulos Editora vai também oferecer uma quantia por cada livro vendido, mas é também uma forma de se falar, das pessoas conhecerem, porque o que eu acho que é muito importante que se perceba que este não é um problema lá longe que não tem nada a ver connosco, ou que temos muita pena, mas em que não se pensa duas vezes. Nós também podemos fazer alguma coisa. No meu caso, uma das coisas que me ocorreu fazer foi ajudando, escrevendo um livro. Pronto, temos que para sensibilizar as pessoas, para sensibilizar as pessoas. Outras pessoas podem ser voluntárias. A família que assim
O livro conta a história, mais ou menos de forma paralela, de duas famílias, portanto, uma família refugiada, muçulmana, e uma família cristã, uma família católica ocidental, que vai recebê-los em casa. E, portanto, também há os que recebem em casa. E principalmente há toda, e também é possível apoiar, até financeiramente, obras como a JRS. Eu penso que uma das coisas que é muito importante é, este livro, obviamente, até se vê por todo o tipo de ilustrações, etc., dirige-se acima de tudo para crianças, eu diria, do ensino básico, portanto, 3º, 4º, 5º ano. Mas a verdade é que também é um livro ótimo para crianças mais pequenas, que ainda são os pais que leem com elas. E, portanto, aqui assim eu dirijo-me não só às crianças, mas também aos pais e às famílias, com este objetivo de ajudar a abrir o coração, porque muitas vezes aquilo que nos mostram, há muitas pessoas que o medo que têm é do terrorismo, sem perceberem que há uma mínima percentagem que pode vir de terrorista, mas a verdade é que a maior parte dos atos terroristas que têm acontecido na Europa são de pessoas nascidas na Europa, não é os que estão aqui a chegar. Muitas pessoas também não têm a noção de que a enorme maioria dos refugiados são mulheres e crianças. E, portanto, eu gostaria muito que houvesse, de facto, uma maior abertura, é uma questão também de mentalidade. Portanto, a Teresa teme que por detrás das notícias que nos chegam não haja uma sensibilidade para o drama humano e familiar que existe por trás dessas mesmas notícias. Ou antes, aquilo que eu diria é que muitas vezes é um tal exagero mediático, porque infelizmente estas coisas são muito de modas. A verdade é que nós, durante uma certa altura, só se ouvia falar dos refugiados. A seguir, só se falava dos incêndios de Pedrógão. A seguir, de repente, só se fala do Sporting. E tudo o resto fica esquecido. E tudo o resto parece que se esqueceu. Ou seja, parece que o problema dos refugiados desapareceu, que já não existe. Na verdade, está verdadeiramente terrível. Só para dizer, por exemplo, um dos campos, mesmo ao pé onde o meu filho esteve, em Lesbos, era um campo feito à partida para 3.000 pessoas. Estavam lá 9.000, em condições absolutamente subhumanas. Portanto, isto também é uma forma, espero eu, de não deixar esquecer este drama humano. Penso ter conseguido, e era também o grande objetivo, estamos a falar de um drama e estamos a falar de algo que é muito pesado, mas ao mesmo tempo estou a dirigir-me a crianças. E, portanto, penso que o consegui fazer de uma forma acessível, mas ao mesmo tempo também com muita esperança, com muita alegria, com algum humor. Nesse aspecto as ilustrações ajudam muito também. Mas a mensagem está lá. E o facto de ter conseguido que o secretário da ONU, António Guterres, e o nosso Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tenham escrito, nomeadamente a introdução e o prefácio, significa que eles reconhecem neste seu livro, nesta sua ideia e iniciativa, algo fundamental para os dias de hoje. Sim, é verdade. Eu só posso agradecer, foi uma enorme honra. Nem sei o que é que me passou pela cabeça para ter pedido uma coisa destas, mas pensei, não perdo nada, gostaria de enviar a obra e de ver o que é que dizem. E, na verdade, tanto um como o outro gostaram imenso, consideram realmente que é essencial. Uma das coisas que dizem é que, precisamente, é de não esquecer que a maioria dos refugiados são crianças, e são crianças como as nossas. São meninos que estavam na escola, são meninos cujos pais tinham trabalho e que agora, neste momento, não sabem onde está a família, não sabem se têm os pais vivos. Portanto, precisam realmente muito da nossa ajuda. E depois também há uma importância muito crucial desta abertura ao que é diferente. E daí a família que eu pus, porque de facto há refugiados de todas as religiões, por exemplo, e há refugiados de muitos países. Eu tentei fazer um livro o mais abrangente possível, portanto não está especificado qual é o país, mas pus os refugiados muçulmanos, porque o facto de a maior parte dos refugiados são muçulmanos, são, portanto, pessoas que são diferentes, têm uma religião diferente, falam uma língua diferente, vestem-se de forma diferente e, na verdade, a diferença, tudo o que é diferente, muitas vezes assusta. Só que nós não podemos deixar que o medo nos feche o coração. Nós, então, mais do que todos os cristãos, não podemos permitir uma coisa dessas, mas eu diria que todos nós temos que fazer este esforço de abertura àquele que é diferente, de acolhimento e de perceber
também o quanto podemos aprender com eles, com estas experiências de vida, com essas culturas diferentes. Espero que isso também tenha ficado aqui assim. De facto, António Guterres escreve na introdução que é muito importante que todas as crianças possam conhecer o drama dos refugiados e sintam os valores da solidariedade. Sim, é isso mesmo. Eu penso que foi diretamente ao ponto que é o grande objetivo deste livro. E, aliás, eu acho que aqui assim na capa, o Pedro conseguiu também uma coisa muito gira, que é, tem a Miriam e o Pip, portanto, os dois meninos principais que são grandes figuras do livro, e do lado da Miriam está o seu mundo, não é? Portanto, aqui se vê a mesquita, o seu tipo de cidade, e aqui do lado do Pip, uma igreja, portanto, uma igreja cristão, que representa um bocadinho o mundo ocidental. Uma coisa que também gosto muito é, na contracapa, está a continuação, portanto a capa continua por aqui e no fundo vê-se o mundo da Miriam, aqui assim os refugiados a partir, e ele inspirou-se aqui um bocadinho do que aqui está, precisamente o mesmo que aqui está, que é o logo da JRS. Eu acho que ele juntou aqui assim vários elementos muito importantes. A capa em si belíssima, mas cheia de significado e cheia de uma imagem nos ajudar a compreender. E tem também aqui assim, por exemplo, eu gosto muito, quer dizer, eu acho que todas as ilustrações que estão muito giras, que estão muito alegres, mas esta é do momento dramático em que a Miriam e a sua família têm que partir de casa. E eu também acho que ele conseguiu apanhar muito bem o que é esta realidade e de uma forma que qualquer criança também pode entender. E o nosso Presidente da República, no prefácio, escreve que Portugal é um país aberto aos outros e estes valores fazem dos portugueses um exemplo mundial no acolhimento e integração dos refugiados. Sim. Tem sentido isso? E quem procurou contactar para também escrever este seu livro, tantas outras histórias, sente que de facto nós temos assim um coração aberto para o acolhimento? Sim, eu penso que graças a Deus faz parte da cultura portuguesa. Nós somos um povo especialmente acolhedor. Talvez tenha a ver também com a nossa história. A verdade é que fomos pelo mundo fora e sempre gostámos de conhecer o outro, de conhecer os estrangeiros. Aliás, incluímos muito na nossa alimentação, temos muitas das especiarias que trouxemos de fora. Portanto, nós misturámos-nos facilmente e eu acho que isso tem sido também um grande exemplo aqui em relação aos refugiados. Nós sabemos que muitas vezes os refugiados, quando pensam em vir para a Europa, pensam em ir para países mais ricos, para países também onde têm já maiores comunidades e onde, portanto, por vezes é mais fácil de encontrar família, etc. E alguns que vêm até pensam fazer aqui um bocadinho uma plataforma de passagem. Mas a verdade é que quando estão cá, sentem este acolhimento e isso é muito, muito bom. Portanto, isso ajuda muito ao estabelecimento aqui. Agora, por exemplo, no dia 20 de junho, que é o dia do lançamento do livro, vai ser feito no CATRE, portanto, que é o Centro de Apoio Temporário aos Refugiados, orientado pelo Jesuits for Refugees e pelos jesuítas aqui de Portugal. E vão estar várias crianças presentes que aí vivem e que estão numa escola portuguesa. E, portanto, convidámos várias escolas, vêm turmas de vários colégios privados e de escolas públicas e também de uma escola onde estão as crianças refugiadas. Todos vão fazer também desenhos sobre este tema e por isso eu espero que até a preparação que o que estão a fazer neste momento nas escolas como preparação para o dia do lançamento, que as ajude também já a irem com esta abertura maior. Aliás, há muito pouco material, pelo menos que eu tenha conhecimento, que ajude a trabalhar este tema junto das crianças. Portanto, como dizia há pouco, este livro é fundamental para professores, para educadores, para os pais, para poderem abordar este tema dos refugiados, que nem sempre é fácil e se calhar nem sempre as crianças também estão despertas para isso. Sim. A partir deste livro, que dinâmicas é que acha que é possível fazer a partir da história destas duas personagens? Bom, eu penso que sim, que não há muita coisa e que este livro penso que pode realmente ser muito útil para pais e professores. Também me parece que, ao contrário do que as pessoas pensam, isto é um tema que as crianças ouvem falar, porque muitas vezes, por exemplo, o telejornal está a dar à hora do jantar, no fundo veem tudo aquilo que é terrível, mas normalmente, como não são temas que os pais pensem que lhes interessem, portanto não falam disso, o que é pior. Portanto, é melhor que as crianças saibam o que existe, o que acontece no mundo. Há de facto guerra, cabe-nos a nós todos trabalhar pela paz, pela promoção da paz e explicar-lhes um pouco.
Penso que é muito bom fazê-lo a partir de duas histórias pessoais, porque se torna muito mais fácil para as crianças de entender, de criar esta empatia com os refugiados através da Miriam e do Pipe. E inclusivamente proponho aqui assim também no próprio livro que façam, penso que está aqui assim no final do livro, que podem escrever, diz aqui que muitas famílias refugiadas estão em Portugal, que procuram encontrar o seu espaço, ser acolhidos, esperando encontrar o carinho que o povo português lhe possa dedicar. Se tiveres tanta energia e disponibilidade quanto o Pipe, envia-lhes uma carta. Eles vão adorar ler o que tens para lhes dizer. E depois aqui com a morada da JRS. Portanto, as crianças que quiserem ter um contacto mais pessoal, mandar a sua mensagem, lá está, de alegria, uma mensagem positiva. Eu penso que aqui assim é muito importante este espírito positivo e cheio de esperança que está neste livro, podem fazê-lo também. Que valores acha que os refugiados trazem consigo, que podem ser importantes para nós que os acolhemos, e que valores lhe podemos nós partilhar com aqueles que acolhemos também como refugiados? Bom, é difícil dizer, os refugiados realmente vêm de vários países diferentes. Eu penso que, no geral, a maior parte das pessoas chega muito traumatizada pela guerra e, portanto, há algumas coisas especialmente importantes, que é o grande valor da família, que ainda têm e que cá na Europa, ainda em Portugal ainda há bastante, felizmente, graças a Deus. Mas é uma coisa que está a desaparecer aos poucos e, portanto, esta grande importância da família, o grande desejo de paz, que nós muitas vezes estamos tão habituados que realmente nos parece sempre algo garantido. Não é garantido, é algo que se tem que trabalhar e rezar, não só para os nossos países, mas também para o mundo inteiro. Portanto, este grande desejo de paz e eu acho que este desejo de voltar à terra-mãe, quer dizer, a maior parte das pessoas, a maior parte dos imigrantes em todo o lado, o seu desejo é fazerem a vida onde for possível, da melhor maneira possível, mas um dia voltar à sua terra, reconstruir o seu país, viver entre os seus. E é ótimo e Deus queira que tenham essa possibilidade. Agora, da nossa parte, existe também uma capacidade de diálogo, não há? Há um diálogo que precisa de ser construído com a diferença e às vezes a diferença pode assustar. Pois, é isso. Eu penso que este diálogo é absolutamente imprescindível. Penso que nós, portugueses, temos dado grandes passos, que através de várias instituições, penso que de facto a Igreja Católica nesse aspecto é excepcional, porque muitas vezes é através das paróquias, por exemplo, mesmo esta casa de que estou a falar, da casa de acolhimento, é de acolhimento temporário, para um tempo em que as famílias estão até aprenderem um pouco português e até se encontrar um sítio para ficarem. Mas depois, a maior parte é para poderem integrar-se noutros locais, não só em Lisboa, mas até fora de Lisboa, e tem sido crucial o trabalho das paróquias e das comunidades católicas nesse acolhimento. E o que é que toca mais as crianças quando vêm pela primeira vez os refugiados na sua casa? Na história, achei muito bonito que, de facto, o Pipe vê o quarto dele dividido a meio e que, certamente, ele vai ter que partilhar o quarto com aquela menina que vem. Pois, olha, eu penso que isso é uma das grandes aprendizagens que temos a fazer, porque a verdade é que nós vivemos num país rico. Há muita gente que acha, nós somos pobres, porque estamos sempre já agora a comparar-nos com a Alemanha ou com outro país qualquer. Não, nós fazemos parte dos grandes ricos, da minúscula percentagem dos privilegiados deste mundo. E, portanto, nós temos muito mais do que aquilo que nos apercebemos. No caso do livro, é o próprio Pipe que diz, ao saber que vai receber uma menina, que tem um quarto tão grande e que então propõe fazer uma pequena parede para dividir e fazer 2 pequenos quartos que ficam tão engraçados e tão agradáveis. Quantos de nós não poderíamos fazer isso também? Achamos sempre que temos pouco, que temos poucas coisas, que temos pouco espaço, que é preciso uma casa maior, um carro melhor. Não é isso. Acho que o Papa também nos tem alertado muito, muito, muito para este espírito que não é da pobreza do que é bom ser pobre, mas da pobreza interior, de que é bom ser desprendido, que aquilo que temos saber partilhar. É para partilhar. Eu já não sei se não era a Madre Teresa que dizia, não tenho a certeza, mas que dizia que tudo o que não damos perde-se. E isto
é verdade, quer dizer, tudo o que é guardado só para nós, só para o gozarmos nós próprios, fica muito pouco. Um dia não vamos levar connosco, mas tudo o que partilharmos nos dá 1000 vezes em alegria e é tão necessário. Portanto, se também aprendermos com este livro um bocadinho a alegria de partilhar, também ficaria muito contente. Uma das cenas que me emocionou muito, e aqui é um mérito muito da escritora, é quando a Miriam não se apercebe muito bem do drama que está a acontecer, mas ela fica inquieta. Sim. E a um certo momento é o desconhecido que lhes bate à porta, mas ela vê a preocupação de todos os adultos. E a Teresa descreve isso muito bem, como é que a menina percebe que de um momento para o outro esse mundo se desmorona. Como é que conseguiu entrar na psicologia de uma criança para poder descrever tão bem esta cena? Bom, isso eu não sei explicar. A única coisa que eu acho é que neste livro, como aliás em todos os meus livros, eu rezo-os muito. E eu acho que não há melhor forma de fazer esta empatia psicológica também, de entrar no coração do outro, do que quando se reza por ele. Porque há de facto aqui assim uma união de corações em Deus, eu diria. Eu acho que isso me tem ajudado muito a escrever. Aliás, este livro dirige-se mais a crianças, que eu diria entre os 7 e os 10 anos. Os outros livros da coleção para mais pequenos são para crianças a partir dos 3 anos e, portanto, é outra cabeça, é outra linguagem. E, graças a Deus, também tenho tido um feedback fantástico. Tenho leitores realmente muito pequeninos, que já sabem aquelas orações todas de cor e, portanto, isso também é uma alegria enorme. Portanto, eu não sei muito bem explicar, mas eu diria que é um dom de Deus e que é, acima de tudo, um dom da oração. Muito obrigado, Teresa, pela sua presença no nosso programa, e é com este dom que nos despedimos também de vós, recomendando que possais adquirir, porque ao adquirir esta obra estás a contribuir também para outras famílias de refugiados, para a instituição que acolhe estes refugiados, e ao mesmo tempo está a contribuir para crescer e ajudar a fazer crescer a sua família nestes valores e ajudar a explicar aos mais pequenos o que vivem os refugiados e como devemos acolhê-los. Chegou o momento de lhe apresentar várias sugestões de leitura. Aliás, é sempre um prazer para mim poder sugerir algumas leituras que sei que lhe vão ser úteis para si ou até mesmo para aconselhar alguma pessoa que sinta que esta temática ou este livro lhe pode fazer bem. E gostaria de começar, são 2 sugestões para jovens, mas a primeira com um testemunho de vida, Luís, uma luz que se espalha. Luís Silva foi um jovem que viveu uma vida curta, 23 anos, mas que foi vítima de um crime, foi morto, foi esfaqueado numa noite de festa na sua terra, em Santiago do Cacém. Era acólito na sua paróquia, em Santiago do Cacém, um jovem universitário, estava a estudar na universidade e de quem as pessoas têm uma memória, uma recordação muito grande. E por isso quiseram compilar, ele pertencia à Juventude Mariana Vicentina, quiseram compilar nesta obra, publicada agora pela Paulus Editora, vários testemunhos acerca deste jovem. Testemunhos desde o pároco, a própria família, os colegas da universidade, os acólitos, outras pessoas da sua paróquia de Santiago do Cacém, mas também outras pessoas, professores e até mesmo educadores que fizeram parte da sua vida. E todos são unânimes em reconhecer qualidades muito profundas, qualidades humanas muito grandes neste jovem, Luís Silva, mas também qualidades espirituais que pode abrir-se o caminho para a abertura do processo de beatificação para este jovem. O intuito da publicação desta obra é, precisamente neste ano em que iremos ter o Sínodo dos Bispos sobre a juventude, sobre o discernimento vocacional e sobre os jovens, precisamente um testemunho de que há jovens nos dias de hoje que levam a sério o Evangelho e que querem viver segundo os valores do Evangelho. Então, este jovem, de quem publicamos vários testemunhos acerca dele, que teve um fim trágico, mas que
nos deixa um legado pela sua presença, pela sua relação com os outros, de quem tem fama de santidade. E por falar de fama de santidade, um outro jovem, já do outro lado do Atlântico, que nos é apresentada também a sua vida nesta obra. Um santo surfista, o servo de Deus Guido Schaffer, escrito pelo padre Ricardo Figueiredo e também publicado pela Paulus Editora. Dizia-vos, aqui já é o testemunho do jovem do outro lado do Atlântico, do Brasil, viveu no Rio de Janeiro. Também ele morreu jovem, vítima de um desporto que ele gostava muito. Ele era surfista e, de facto, ao surfar uma grande onda, houve ali um problema que fez com que ele morresse. Mas também ele, estudante primeiro universitário de Medicina, depois entrou no Seminário Diocesano do Rio de Janeiro para seguir um caminho vocacional em direção ao presbiterado. Mas também ele, este infortúnio, este acontecimento na sua vida, tirou-lhe a vida aqui nesta terra bem muito cedo, para o fazer viver já junto de Deus também ainda cedo. Então esta obra foi escrita pelo padre Ricardo Figueiredo e que foi autorizada pela própria família. Esta pequena biografia dá-nos a conhecer também um jovem extraordinário. E extraordinária foi a sua forma como viveu o Evangelho, como amou os outros, como sempre foi um grande companheiro, mas sem deixar de pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Então aqui está também uma boa sugestão de leitura para poder aconselhar a outros jovens que acabam por querer encontrar noutros mesmos jovens inspiração para poder viver o Evangelho e os valores de Jesus Cristo. A terceira obra que lhe quero aconselhar é do padre Duarte, sacerdote jesuíta, e tem por título Deus como Tu, o caminho do regresso a Deus, da Matéria-Prima Edições. O padre Paulo Duarte é um sacerdote jesuíta, é diretor do Colégio dos Jesuítas em Santo Tirso. Ele, antes de entrar para os jesuítas, foi comissário de bordo e depois cursou, licenciou-se em Filosofia, depois mestrado em Teologia, e ele tem sobretudo interesse e estudo na investigação relacionados com a humanidade e sobretudo no sentido da vida e na importância da reconciliação da vida. E este livro recolhe uma série de pensamentos seus, dividido em 3 partes: escutar, partilhar e reconciliar. São 3 momentos fundamentais, diz o padre Paulo Duarte, na vida de cada cristão, sobretudo na vida de todas as pessoas que se querem reconciliar consigo mesmas, com Deus, para poder encontrar uma vida cuja doação e cuja partilha faça sentido para si e para os outros. Então aqui fica também esta sugestão de leitura. E quis levar até si então estas 3 sugestões e desejo que em alguma delas possa encontrar uma boa aposta e uma boa leitura que lhe possa fazer bem a si ou a alguém que esteja a necessitar de uma leitura como estas que lhe aconselhei. Queridos amigos, Livros com Fé chegou ao fim este programa nesta semana, mas prometemos voltar na próxima semana com mais novidades, com mais propostas de leituras e com mais convidados. O próximo convidado na próxima semana não vai querer perder, é o padre João Verga Mota, que publicou com a Paulus Editora um livro infanto-juvenil sobre a história de um santo rei. Quer saber quem é este santo rei? Pois não perca então o próximo programa. Até lá, desejo que nos possa visitar numa das nossas Paulus livrarias, em Lisboa, em Fátima, em Ponta Delgada, no Fundão, em Benguela, se anda por Angola, ou visite-nos sempre, a qualquer hora, a qualquer momento, no portal da Paulus Editora. Ali pode encontrar as nossas sugestões, pode encontrar as nossas novidades e até mesmo um calendário de eventos, várias notícias e opiniões no nosso site. Visite, não vai arrepender-se, porque vai encontrar coisas muito úteis e muito importantes para si. Até lá, desejo-lhe uma boa semana, uma semana abençoada e boas leituras, porque um bom livro é sempre uma boa companhia.